Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao conteúdo, uma vez que nosso tema gerador era qualidade de vida. E qualidade de vida nós dividimos em 4 semanas, 4 atividades, onde a primeira atividade nós falamos a respeito de hábitos saudáveis em tempo de quarentena, onde nós retratamos a questão da fome, né? A fome psicológica da fome fisiológica. A gente diferenciou essas duas fomes aí, onde também lá teve sugestões de alimentação. Na segunda semana, nós falamos a respeito da atividade física, a saúde a um passo, onde eu permeei no mundo da atividade feita dentro de casa, né? Atividade física, aquelas laborais que a gente faz constantemente, vamos dizer assim, tranquilo? E nessas duas atividades, dessas duas primeiras semanas, eu falei muito de atividade física, de exercício físico, e na terceira semana a gente fez a diferenciação, o que é atividade física e o que é exercício físico. Para essa semana, nós vamos nos retratar sobre postura, a postura da coluna vertebral. Uma vez que nós não temos essa preocupação de fazer exercícios e atividades físicas, né? Não temos preocupação com nossa alimentação, tudo isso vai desencadear um problema futuro na coluna vertebral. E é justamente esse tema central dessa semana, tranquilo? Então, pegue sua atividade e vamos agora para a explicação do que vem a ser postura correta da coluna vertebral. Vou passar para a próxima sala de explicação. Pronto. Aqui ao lado nós temos, né, a coluna vertebral, né? Se vocês observarem, eu até coloquei coloquei uma imagem que ela tem cores, né? Onde aqui nessa parte vermelha nós temos a região lombar, né? Na parte verde, né, um verde quase amarelo, nós temos aí a região torácica. E aqui acima, que é o pescoço, né, nós temos a região cervical. E se vocês observarem, ela tem uma pequena curvatura, no qual serve para absorver impactos, tranquilo? Como se fosse uma mola, vamos dizer assim. Onde, quando temos posturas incorretas, isso vai agravar essa curvatura e isso pode desencadear diversos tipos de problemas futuros. Se você observar aqui, né, a gente tem uma naturalidade quase ereta. Vamos dizer que a coluna é ereta, né, que ela não é totalmente reta, mas ela é quase ereta. E quando nós não temos, né, cuidados ou fazemos mau uso dela, nós desencadeamos esses 3 tipos de anomalia: a lordose, a cifose e a escoliose. Uma vez que a lordose ataca essa região vermelha da coluna, a cifose, essa parte amarela da coluna, e a escoliose, essa parte aqui da caixa torácica, e de certo modo as duas outras partes também, perfeito? Sim. Então, pensando nisso, né, a gente pode perceber que devido a essa exposição que a gente está, esse isolamento social, vamos dizer assim, e estamos em exposição muito grande aos meios tecnológicos, computador, celular, né? O homem que veio de uma evolução, eu adoro passar essa imagem, né? Essa imagem aqui, o homem que veio de uma evolução segundo a ciência, né? Ele consegue ficar de maneira ereta e aos poucos ele está voltando à condição de sua coluna, né, de uma forma, vamos dizer assim, anormal, né? Então, assim, se a gente pensar nessa imagem, né, nós estamos agravando nossa coluna e ela vai desencadear problemas como esse que eu acabei de citar: lordose, cifose e escoliose. Tranquilo? Então devemos ter muito cuidado nessa questão de estar exposto a uma posição por muito tempo, né? Porque a coluna, de certo modo, ela vai ser agravada. O que a gente pode fazer? As atividades físicas e os exercícios físicos ajudam a musculatura a ficar forte para proteger essa coluna. Tranquilo?
Então, todos aqueles semanas atrás que nós estudamos, ela protege, ela é benéfica para a proteção da coluna vertebral. Tranquilo? Então, aqui está explicada essa parte, né? Vamos passar para a próxima parte. Explicação 2. Então, assim, se eu tenho, né, vamos dizer assim, se eu tenho uma coluna que a gente está olhando uma pessoa de costa, tranquilo? E se existe duas formas, como aí na própria atividade de vocês estão falando, existe duas formas da gente contrair essa anomalia na coluna, chamada de escoliose, que está aqui embaixo, né? Você vê que a pessoa fica meio curvada, né? Ela está aqui reta, a gente olhando de costa a coluna é reta, e você vê que tem um tipo um S, né? Isso aí desencadeia de duas formas. Uma é congênita, né? Você herdar, né? Hereditário dos seus pais, você herdou essa questão de ter uma anomalia na coluna, ou durante sua vida a exposição em pesos que você coloca contrapesos na cabeça, às vezes maneiras erradas de dormir, né? E isso vai desencadear uma escoliose, podendo ser até estrutural, tranquilo? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui. Outra imagem está aqui, a lordose. Se você observar, nós temos aqui uma coluna natural, com a curvatura dela natural, e aqui a gente tem uma hiperlordose, né? A gente vê que ela acentuou muito, ela curvou muito. E isso devido, né? Por exemplo, me dá um exemplo, professor, de como a coluna pode ficar assim. Indo para a escola, coloco muito livro, coloco a mochila somente de um lado. Isso vai desencadear uma lordose ou uma escoliose, perfeito? Colocando pesos excessivos também em um lado do corpo, por exemplo, escolhe numa parede, tira um pé do chão e fica com o outro, escolhe só em um. Tudo isso desencadeia um problema na parte da lombar, tranquilo? Mudando aqui também de imagem, eu tenho aqui também a cifose, que é uma anomalia que acontece no pescoço. Normalmente essas pessoas que têm tá curvada para frente, né? Fica corcunda, mas na verdade foi uma acentuada aumento, né, da curvatura da caixa torácica. Se você perceber, nessa região aqui que está normal e essa está bem bem curvada, vamos dizer assim, que se chama de cifose. Tranquilo? Perfeito. Então, nossa atividade, né? Nossa atividade, ela permeia justamente nesses três tópicos: lordose, escoliose e cifose. Onde, no início, ela mostra, né, as posturas corretas que você deve ter para preservar essa curvatura natural da coluna. E depois, nossa atividade, ela fala a respeito das posturas incorretas que podem desencadear essas três anomalias de lordose, escoliose e cifose. Aqui tem, né, uma imagem que vai exemplificar justamente o que está falando ao lado. E depois vem algumas dicas, né? Vem dicas de como você deve proceder para evitar essas anomalias, tranquilo? Até aqui me parece que eu tenho uma imagem, né, que vai exemplificar justamente isso. Deixa eu ver aqui se é aqui nessa... Aqui... Não. Aqui. Vai exemplificar. Vou puxar ela aqui para o lado para que vocês possam observar. Então aqui, ó, as dicas na hora de dormir. Por exemplo, se eu uso 3 apoios, um aqui no pescoço para compensar essa altura aqui do ombro, abraço com o outro travesseiro e aqui eu coloco entre as pernas, isso vai alinhar a minha coluna vertebral. Quando eu estou dormindo de barriga para cima, né, decúbito ventral para cima, eu colocando 2 apoios, eu compenso essa falta, né, esse espaço, e isso vai alinhar minha coluna. E aqui, quando não tem jeito, quando a pessoa só consegue dormir assim, né, na verdade não é recomendado, você pode pôr um travesseiro dessa forma que vai compensar também essa questão da coluna. Tranquilo? Então, aí a gente percebeu, né, que depois de tudo essas dicas dadas na atividade, nós viemos com
atividade de fixação, onde aqui você vai marcar uma única letra, perfeito? Você vai ler o enunciado e marcar uma única letra. Aqui também na questão 2, né? Questões objetivas. E 2 e 3 questões objetivas, 4 também. E só a 5 que tem é aberta para que você escreva seu entendimento da má postura. Tranquilo? Então, fico aqui. Um forte abraço. A explicação está aí. Qualquer coisa é só entrar em contato pelo Zap. Até mais.